Levantamento revela perfil dos brasileiros que estão sendo deportados do país pelo ICE. Curso gratuito com foco na comunidade brasileira vai ensinar táticas de vendas e precificação de serviços. Fotógrafa brasileira cria exposição em homenagem ao Dia das Mães. E você vai conhecer o brasileiro de 17 anos que é a grande aposta do futuro do automobilismo. Olá, boa noite. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil divulgou dados de uma pesquisa feita com brasileiros que foram deportados pela Casa Branca neste ano. 35% dos repatriados deixaram suas famílias aqui nos Estados Unidos. Ao acolher os deportados no Brasil, as autoridades coletaram informações e traçaram o perfil dos imigrantes que, desde o começo do ano, foram expulsos dos Estados Unidos pela gestão Trump. 612 deportados que desembarcaram em Fortaleza entre fevereiro e abril deste ano foram entrevistados. E o levantamento revelou que a maior parte deles é formada por homens, prevalecendo os mais jovens com até 29 anos. Muitos só completaram o ensino médio. E do total dessas pessoas, 35% deixou os familiares aqui no território norte-americano. Ainda segundo as informações, a maioria morava há poucos meses no país ou foi presa ao tentar cruzar a fronteira sem documentos. Em 100 dias de mandato, o governo de Donald Trump deportou 700 brasileiros, 42% do total registrado em todo o ano de 2024. O estado da Flórida foi palco da maior operação de imigração do país desde 2003. Em apenas uma semana, agentes federais, Guarda Nacional e Polícia Local prenderam mais de 1.000 estrangeiros. A operação, liderada pelo ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas daqui dos Estados Unidos, resultou na detenção de mais de 1.100 imigrantes sem documentação regular. Batizada de Tidal Wave ou Onda Gigante, a ação contou com o apoio das autoridades dos 67 condados da Flórida. These are people that should have never been in our country. Some of these people had been previously deported. Ao elogiar a operação, a qual chamou de modelo nacional, o governador disse que essas pessoas que foram presas jamais deveriam estar nos Estados Unidos. Em coletiva de imprensa, o republicano também defendeu mais centros de detenção e o uso da Guarda Nacional para acelerar julgamentos. A operação mirou em imigrantes com ordem de deportação, antecedentes criminais ou suspeitas de ligação com gangues, mas gerou preocupação entre defensores dos direitos humanos. Entidades civis garantem, ações assim colocam comunidades inteiras em alerta e podem levar a deportações sem o devido processo legal. É claro que uma operação dessa magnitude no Estado causa certa inquietude dentro da comunidade de imigrantes, sobretudo aqueles que estão ilegais e principalmente os que têm alguma passagem pela polícia, algum antecedente criminal. Vale lembrar que o foco dessas operações, dessas ações, é primordialmente quem está aqui com ordens de remoção, com processos de deportação e com antecedentes criminais já listados pela Polícia de Imigração, pelo ICE e pelas autoridades locais. A Tidal Wave marca uma nova fase da política migratória daqui dos Estados Unidos, a de prisões em massa, anunciada no começo da semana pela Secretaria de Imprensa da Casa Branca. Nessa mega operação da Flórida, as cidades que registraram os maiores números de prisões foram Miami, Orlando e Jacksonville. Segundo as autoridades, novas ações estão previstas. Mas o debate sobre os limites legais e humanitários dessa estratégia de repressão aos imigrantes está só começando. No Texas, um imigrante da Guatemala passou 8 horas escondido em uma árvore para tentar escapar dos agentes da Polícia de Imigração. O ICE disse que o estrangeiro, que está aqui no país ilegalmente, foi parado no trânsito, mas saiu do veículo, fugiu a pé. Então, os policiais passaram essas 8 horas procurando por ele até que o encontraram escondido no topo desta árvore que você está vendo.
O Raimundo Caal foi levado para um centro de detenção do estado do Texas, onde o irmão dele, José Luiz, também está detido. Após esse episódio, a secretária de Segurança Interna, Christine Owen, escreveu em uma rede social que, abre aspas, esteja você em uma árvore ou escondido na casa de um juiz ativista, se estiver aqui ilegalmente, o ICE irá encontrá-lo, prendê-lo e você será deportado. Inclusive agora, o governo decidiu ampliar os pontos de deportação em massa do país. Depois de El Salvador, Ruanda e Líbia estão na mira da Casa Branca para o envio de imigrantes. A ideia é que os Estados Unidos paguem para esses países africanos receberem os imigrantes indocumentados que foram presos no território norte-americano e que têm antecedentes criminais. Os governos de Ruanda e da Líbia receberam as propostas da Casa Branca com entusiasmo, mas ainda não fecharam nenhum acordo oficial com os Estados Unidos. A administração Trump também está negociando a possibilidade de enviar solicitantes de asilo para Ruanda e Líbia, qualificando esses países como locais seguros para imigrantes que buscam iniciar uma nova vida. Essas conversas internacionais são uma resposta à ordem executiva assinada por Trump em janeiro de fechar acordos externos para combater a crise de imigração dentro dos Estados Unidos. Até agora, El Salvador é o único país que fechou uma parceria com o governo Trump para receber indocumentados criminosos. Costa Rica, Panamá e México já sinalizaram que também concordam em receber imigrantes que não sejam de seus países. A seguir, curso gratuito com foco na comunidade brasileira vai ensinar táticas de vendas e precificação de serviços. E tem reportagem sobre os impactos do tarifaço de Trump nas compras de Natal. Oi, gente, eu sei que tá no intervalo do jornal, mas a gente tem um recadinho, vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal, dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. A Prefeitura de Somerville, em Massachusetts, vai oferecer um curso gratuito voltado para empreendedores brasileiros que querem impulsionar os seus negócios. A reportagem é da Giovanna Locatelli. Se você tem uma habilidade e faz dela o seu business, você vai faturar muito, certo? Depende. Isso é que os especialistas dizem. O sucesso financeiro da sua empresa depende de diversos fatores. E um deles, talvez o principal, seja saber colocar o preço certo no seu produto ou serviço. E é justamente para ajudar empresários a precificarem produtos e serviços da maneira correta que a Prefeitura de Somerville, em Massachusetts, está oferecendo um curso gratuito sobre o assunto. O curso Como Definir um Preço para Seus Serviços, voltado para empreendedores, vai abordar vários temas como margem de lucro, competitividade, preços reais, como evitar prejuízo e também como ter estabilidade financeira. Então, se você trabalha limpando casas, se você trabalha pintando, na área de construção, ou se você tem um salão de beleza, oferece também serviços de beleza ou de estética ou de qualquer outra área, por favor, não deixe de participar. Já falei, mas vou repetir. O evento é em português, é gratuito e nós precisamos de você para que a nossa comunidade se fortaleça e possa se tornar ainda mais qualificada. O curso será todo em português e acontece no próximo dia 3 de maio, das 10 ao meio-dia, no Summer Viva, na 42 Cross Street, em Somerville. O curso é de graça e precisa fazer a inscrição antecipada no link abaixo. A maioria das pessoas ainda nem está pensando no Natal, mas os lojistas, sobretudo de pequenos comércios, sim. Todos eles dizem que temem a mesma coisa, que já recebeu até um nome, o Grinch das tarifas, que poderia acabar com as vendas para essa data festiva. Em San Fernando Valley, na Califórnia, não há lugar como a Eldrick Homes durante as festas de fim de ano. Christmas trees, Christmas ornaments, wreaths, garlands, all kinds of novelty things. As gerações famílias vêm até este comércio para encontrar a alegria do Natal em decorações únicas. As compras normalmente começam a bombar 3 meses antes da data, mas para este ano a loja prevê um pesadelo. We'll have a Christmas in July sale and get rid of some things, but if it's not a going out of business now. O proprietário, Larry Gold, disse que vai começar a oferecer promoções já em julho para tentar escoar o estoque. Absolutamente toda a decoração vendida aqui é feita na China.
Aliás, 90% de todas as decorações de Natal vendidas nos Estados Unidos são chinesas. E com as tarifas de 145% impostas por Trump a Pequim, tudo vai ficar mais caro. O resultado é que o comerciante vai repassar o aumento dos preços para o consumidor, que pode deixar de comprar por não querer gastar tanto. Larry conta que só neste mês já congelou $600 mil em encomendas de árvores artificiais. We'll leave the product at the harbor or cancel the order. Ele diz que as tarifas fizeram com que uma árvore que geralmente vale $1.000 passasse a ter o preço de $2.200. Absolutely a killjoy. And I'm in a position that I am comfortable and can afford that. So families with young children, it would be an incredible struggle. Clientes como Judge Kenslia já começaram agora, antes mesmo do meio do ano, a fazer as compras de Natal, inclusive de presentes. Operadoras de cartão de crédito estão criando assistentes virtuais que serão comandados por inteligência artificial e poderão fazer compras no seu nome. A ideia é que esses programas entendam o seu perfil, adquiram o seu comportamento e façam compras autônomas quando surgir algo que eles tenham percebido que você está pesquisando na internet. Apesar da polêmica desses sistemas, operadoras dizem que não há motivo para pânico, porque cada cliente vai poder definir o seu orçamento do assistente virtual e dar diretrizes, limites e condições de gastos diários, semanais e mensais. Ainda não foi anunciado quando esse sistema pode entrar em operação. A seguir, levantamento mostra quanto custa criar um filho atualmente nos Estados Unidos. E fotógrafa brasileira cria exposição em homenagem às mães de crianças com necessidades especiais. Desde que o presidente Donald Trump anunciou seu plano de pagar $5 mil às famílias para estimular os nascimentos no país e combater a baixa taxa de natalidade, muita gente se questiona: será que essa iniciativa é suficiente? Os custos com creches aumentaram drasticamente nos últimos anos e as famílias estão sentindo isso no bolso. When you're juggling both work and family and navigating the economy and just the costs associated with families, it adds up. Jocelyn Fry é a presidente da Parceria Nacional para Mulheres e Famílias, uma instituição sem fins lucrativos que defende pais e filhos, incluindo soluções para tornar os custos mais acessíveis. We don't want your childcare to be larger than your mortgage. Um estudo recente da Lending Tree estimou que hoje o custo para criar um filho nos Estados Unidos até os 18 anos é de quase $300 mil. Isso inclui gastos de parto, moradia, roupas, alimentação, seguro-saúde e creche, e não inclui o pagamento de faculdade. Ainda segundo o estudo, o custo médio de gastos de subsistência aqui no país subiu 50% nos últimos 2 anos. E à medida que os preços seguem aumentando, a taxa de natalidade diminui. Com menos norte-americanos jovens e uma população que envelhece a cada ano, o presidente Donald Trump disse que quer estimular as famílias a terem mais filhos e que considera oferecer aos novos pais um bônus de $5 mil. Mas Jocelyn Fry diz que isso não é uma solução. We have to step back and say what really helps families. Ela explica que esse dinheiro só faria diferença se viesse acompanhado de outros benefícios básicos, como licença maternidade remunerada e oferecimento de creches públicas. Além disso, $5 mil não cobre nem os gastos de um parto nos Estados Unidos, que tem uma média de valor de $19 mil. O Dia das Mães está se aproximando, acontece no próximo domingo, dia 11 de maio. E é para celebrar essa data que uma fotógrafa brasileira resolveu criar uma exposição especial e emocionante, com momentos únicos de mães e filhos bem especiais. A exibição será gratuita em Newark e Manhattan e a Carolina Camargo tem as informações. Te agradeço. 13 famílias, entre elas 6 brasileiras, foram escolhidas para essa sessão de fotos marcante, mostrando a conexão entre mães e filhos. O foco foi nas mães de crianças com síndrome de Down. E ao lado delas, claro, as crianças especiais de uma sensibilidade rara. A lente de Dione Lopes capturou não apenas o amor materno incondicional, mas a essência e a força dessas crianças. E pelo making-off, dá para perceber como foi esse ensaio. Os retratos foram feitos ao longo de 2 dias e serviram também para que as mães se conhecessem e trocassem experiências de vida.
Foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. O Francisco, assim, veio para iluminar. A gente aprendeu cada valores com ele que a gente nem imaginava que tinha, assim, um mundo diferente, um mundo muito mais alegre, mais humano. Ele, assim, é a nossa vida hoje. Ele complementa a gente de uma tal forma que não tem explicação. Hoje em dia eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, foi ter meu filho, que é uma bênção de Deus, que é o melhor presente que Deus me deu hoje. E foi exatamente esse sentimento de orgulho que mobilizou essas mulheres a serem modelos para essa sensível e importante exposição em homenagem ao Dia das Mães. Elas quiseram expressar em fotos histórias de superação para inspirar a visão de um mundo mais inclusivo. Elas se sentiram valorizadas, importantes, vistas. E é por isso que eu faço o que eu faço, para transformar a imagem em emoção. Na abertura da exposição na ONG Mantena Global Care, Dione foi recebida com palmas. As fotos também serão exibidas na Galeria Safira e Ventura e na Biblioteca Brasileira de Nova York, em Manhattan, e depois na Prefeitura de Newark. E na contagem regressiva para essa data comemorativa, o comércio está animado e apostando alto nas vendas deste ano. Apesar das preocupações com a economia, a expectativa da Federação Nacional do Varejo é de uma movimentação de 34 bilhões de dólares em vendas. Em média, cada consumidor deve gastar cerca de $250 com lembranças e comemorações para o Dia das Mães. E as flores ainda estão no topo da lista de presentes mais populares. 84% das pessoas do país planejam comemorar essa data, que é considerada uma das mais importantes para o comércio, logo depois das festas de final de ano. A seguir, algas tóxicas tomam conta da costa californiana e matam centenas de animais. E você vai conhecer o brasileiro de 17 anos, que é a grande aposta do futuro do automobilismo. Um novo estudo apontou que 111 empresas foram as maiores responsáveis por prejuízos ao meio ambiente no mundo. Elas somaram 28 trilhões de dólares em danos climáticos e os maiores poluidores foram os fornecedores de combustíveis fósseis. Os cientistas avaliaram prejuízos causados entre 1991 e 2020 e chegaram à conclusão que as maiores corporações do mundo foram responsáveis pelo cenário de destruição do meio ambiente. O estudo apontou que 28 trilhões de dólares em prejuízos foram causados por 111 grandes empresas. Mais da metade desse valor veio apenas de 10 companhias que são fornecedoras de combustível fóssil. Só para se ter uma ideia, esse valor equivale a quase ao PIB dos Estados Unidos, a soma de todos os bens e serviços do país. Os pesquisadores calcularam que cada 1% de gás de efeito estufa lançado na atmosfera desde 1990 causou 502 bilhões de dólares em danos, somente em calor, sem incluir outros eventos extremos como furacões, secas e inundações. Os dados, feitos através de 1.000 simulações de computadores, foram considerados robustos e servem como parte de um esforço para tornar mais fácil os governos mundiais responsabilizarem empresas pelos seus atos. O objetivo dessa pesquisa é que essas indústrias sejam processadas e paguem pelos custos dos eventos climáticos da mesma forma que a indústria do tabaco está pagando por casos de câncer de pulmão. Durante quase 3 meses, uma floresta de algas tóxicas na costa sul da Califórnia causou um grande sofrimento para os animais marinhos. Além da tragédia ambiental, grupos de salva-vidas e de resgates de animais sofrem de esgotamento emocional pelas tentativas constantes de ajudar esses bichos e evitar a morte deles. Este vídeo, gravado há 2 semanas em Venice, mostra salva-vidas do condado tentando salvar um golfinho em convulsão. Eles tentam de tudo, jogam água, protegem, mas minutos depois o bichinho morre. Essa é uma cena que se repete várias vezes nas praias do sul da Califórnia nos últimos meses, com milhares de golfinhos, leões marinhos e pelicanos sendo envenenados por uma massiva floresta de alga tóxica que ataca os cérebros dos animais. It takes a toll on an emotional toll if you have to see it day in, day out, just like seeing death on a daily-to-day basis. O chefe do Corpo de Bombeiros do Condado de LA, Kenneth Heskett, diz que os salva-vidas são os primeiros a avistar os animais que precisam de resgate e os que oferecem o socorro inicial.
Mas tanto esforço diante de mortes diárias está cobrando um preço na saúde mental deles. Right, and that emotion, we have to be able to empty it or let some of it out. Hesketh diz que todos têm amplos recursos de saúde mental disponíveis, mas ninguém imaginava que o fenômeno das algas deste ano seria tão intenso. É resultado de um desequilíbrio na natureza, provocado pelas alterações climáticas. As algas que invadem as praias da região produzem o chamado ácido demoico, que ataca o cérebro dos animais, causando convulsões, letargia e agressividade. A maioria que se contamina acaba morrendo. We have an ocean ecosystem that's crying out for help. John Warner, do Centro de Cuidados com Mamíferos Marinhos de São Pedro, diz que o ecossistema oceânico clama por ajuda. Ele afirma que o que está acontecendo é uma experiência dolorosa para todos os lados e que esse caos parece não ter um fim à vista. Os especialistas ainda não sabem ao certo por que a floração das algas parece estar ficando maior, mais forte, permanecendo por mais tempo e retornando a cada ano, em vez de a cada 4 ou 7, como era antigamente. Our vets were out there along with our responders and did euthanize, I think, 4 dolphins, got to others right before and they had passed away. John diz que a maioria dos animais que chega na costa morre e, mesmo assim, nos últimos 3 meses, o Centro de Cuidados com Mamíferos Marinhos acolheu e salvou mais de 400 bichos. Um brasileiro americano de 17 anos está sendo a grande aposta mundial para o automobilismo no futuro. É que ele acaba de vencer uma das competições mais tradicionais de carros de alto desempenho na Fórmula Fara, na Flórida. Vitor Couto subiu no lugar mais alto do pódio, exibindo o troféu de campeão. Ele venceu a Race 3 da Fórmula Fara no circuito de Sebring, da Flórida, uma das competições mais prestigiadas dos Estados Unidos. O brasileiro americano tem apenas 17 anos, mas mostrou talento e maturidade que impressionaram pilotos e equipes. Com uma performance consistente durante toda a corrida, ele superou os adversários experientes e demonstrou técnica, domínio e potencial. O jovem piloto carrega a paixão pela velocidade no sangue. A vitória de Sebring, a primeira da carreira, foi resultado de intenso trabalho, dedicação e empenho ao automobilismo. Nos últimos 2 anos, ele participou ativamente de treinos e competições para superar os próprios limites e conseguiu. Foi muito legal, foi um esforço gigante do time e meu, porque o Sebring foi uma pista nova e diferente, eu nunca tinha andado e não tem muito tempo para aprender ela. E para ter um ritmo bom e para ganhar foi muito bom. A bordo de um carro da equipe Ganella Racing, o brasileiro americano teve um desempenho considerado impecável. Por causa disso, o garoto acaba de entrar no radar internacional de grandes equipes. Ele reúne as qualidades de um futuro campeão: disciplina, carisma, objetivo e foco. Vitor Couto é uma das grandes apostas do automobilismo. E o Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. Aproveita bastante o seu final de semana, mas continua na nossa programação, porque está chegando o Rico e Lázaro. Até mais!